Boa noite a todos. Hoje, na sequência do estudo do nosso livro, Missionários da Luz, receberemos a nossa irmã Lutiene, que aplicará o capítulo 14, Proteção. Boa noite, Lutiene. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos, né? Boa noite. Aos irmãos do Ideal Espírita que estão aqui conosco, né? Aos internautas que vão absorver esse capítulo mais tarde, né? Que possam ser de grande utilidade. Bem, nessa noite, conforme o Fernando disse, nós vamos estudar o capítulo 14, cujo título é Proteção, que é a continuação do capítulo anterior, que nos descreveu em minúcias a reencarnação. E não sei se é notícia nova, né? Mas todos nós já passamos por esse processo. Nós somente não temos essa lembrança, né? Logo no início do capítulo 14, temos a confirmação de que possuímos uma enorme família espiritual e que essa família foi formada por aquilo que conseguimos realizar no bem nas nossas vidas passadas. Mesmo depois, né, de ter ocorrido a fecundação, os envolvidos no processo continuaram sob o amparo e a proteção dos espíritos construtores. A Raquel, que quer dizer em hebraico ovelha, mas que dá uma interpretação também mansa, como uma ovelha, né? Começou a sentir o esforço de adaptação. Quem é mãe já passou por isso, né? Os famosos enjoos que antecedem até a confirmação da gravidez. Fiz alguns recortes do capítulo que vou dividir com vocês. O primeiro foi sobre a engenharia orgânica, nos ensinando que o corpo carnal é também um edifício delicado e complexo. Urge cuidar dos alicerces com serenidade e conhecimento. Então, é todo um preparo da equipe espiritual, né? Trabalhando em cima disso, né? André Luiz, ele reconhece que o trabalho da divisão celular e ajuste dos corpúsculos, no corpo perispirítico, em redução, era francamente uma parte mecânica, mas que o desenvolvimento estrutural celular recebia o toque magnético das generosas entidades em serviço, dando a ideia de que toda célula filha era convenientemente preparada para sustentar a tarefa da iniciação do aparelho futuro, ou seja, o futuro corpo, né? Toda essa tarefa, né, de preparo da estrutura celular era feita por generosas entidades, né? E aí continua, né, a narrativa, né? Temos grandes responsabilidades na missão construtiva do mecanismo fetal. Há que remover empecilhos e auxiliar os organismos unicelulares do embrião na intimidade do útero materno, para que a reencarnação, por vezes tão dificilmente projetada e elaborada, não venha a falhar de início por falta de colaboração do nosso plano, onde são tomados os compromissos. E faz uma alerta, claro, porém, que a nossa interferência no assunto, em se tratando de luta aberta contra os nossos amigos reencarnados, transitoriamente esquecidos da obrigação a cumprir, tem igualmente os seus limites. Então, ele faz esse alerta
para que todos nós não devemos fugir, né, que nós temos esse compromisso, né? Está nesse momento chamando a nossa atenção para o nosso livre-arbítrio, mostrando que colheremos o que plantarmos, né? E ele continua, né, nesse recorte, que o patrimônio da veneração que todos nós devemos às leis de Deus. E aí eu lembrei, né, recordei no Livro dos Espíritos a questão 13, que nos traz os atributos de Deus quando nos esclarece que Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das suas leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus, e isso nós veremos em todo esse estudo, né? Essa proteção que é até o próprio título, né? Nós vamos analisar, nós vamos observar em todos os momentos do estudo o cuidado que Deus tem com todos nós nos momentos difíceis das nossas vidas, né? Principalmente quando nós tomamos a liberdade, né? Tomamos o ímpeto, tomamos a coragem de reencarnar. Vamos lá. Aí eu anotei também que André se questionou sobre a ligação do futuro corpo de Sigismundo. E o nome Sigismundo, ele quer dizer Sugis, vitória, e mundo, proteção, aos órgãos geradores da Raquel, né? O André questionou, né, sobre a ligação do futuro corpo de Sigismundo aos órgãos geradores da Raquel. E obteve de Apuleio, né? Eu não sei por que eles fazem esses nomes tão difíceis, né? E Apuleio quer dizer uma pessoa que tem ligação com a Apulia, que é uma região da Itália. A seguinte narrativa. Quando Raquel aceitou a tarefa maternal, fê-lo com decisão e obediência construtiva. E ele continua, que eles teriam grandes dificuldades em explicar aos homens terrestres o fenômeno da adaptação das energias criativas no útero materno, nos processos da reencarnação. Por enquanto, a tendência da maioria dos nossos irmãos encarnados encaminha-se para a materialização de todos os nossos esclarecimentos. É preciso esperar mais tempo para ministrar-lhe certas informações que, por agora, seriam para ele incompreensíveis. E continua. E eles se alimentam diariamente de formas mentais se utilizem a boca física. Ele aqui está explicando que nós temos dificuldade, né, para manter o nosso padrão vibratório, né, em coordenação com o mundo espiritual pleno, né? Que nós, às vezes, transitamos em zonas não tão felizes de vibrações que nos impede de desenvolver determinadas ações, né? Então, ele coloca aqui, eles se alimentam diariamente de formas mentais sem utilizando a boca física, valendo-se da capacidade de absorção do organismo perispirítico, mas ainda não sentem a extensão desses fenômenos em suas experiências diárias. No lar, na via pública, no trabalho, nas diversões, cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido
por aqueles com que convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Dessa alimentação depende, na maioria das vezes, mormente, para a imensa percentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções, os estados íntimos de felicidade ou desgosto, de prazer ou sofrimento. Segundo, você pode observar, que é ele chamando a atenção de André Luiz, também o homem absorve matéria mental em todas as horas do dia, ambientando-a dentro de si mesmo, nos círculos mais íntimos da própria estrutura fisiológica. É em síntese, né, o que eu acabei de ler, é em síntese o valioso ensino de Jesus quando encontramos em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. Então, eu relacionei essa leitura desse meu olhar sobre esse vigiar e orai, né? Porque demonstra, né? Ele demonstra a relação das frequências magnéticas, né? Da frequência mental dentro de uma estrutura que a pessoa não está vigiando, né? Não está mantendo o padrão vibratório alto. Vamos lá. E aí ele coloca também, refletindo um pouco isso aí, em sua experiência, aí ele dá o exemplo, que em sua experiência humana última na crosta, quando envergava os fluidos carnais, nunca sentiu a perturbação do fígado depois de um atrito verbal? Jamais experimentou o desequilíbrio momentâneo do coração, recebendo uma notícia angustiosa? Por que a desarmonia orgânica, se a hora em curso era muitas vezes de satisfação e felicidade? É que em tais momentos o homem recebe certas quantidades de força mental em seu campo de pensamento, como o fio recebe a carga de eletricidade positiva. O ponto de recepção está efetivamente no cérebro, mas se a criatura não está identificada com a lei do domínio emotivo, que manda selecionar as emissões que chegam até nós, ambientará a força perturbadora dentro de si mesmo, na intimidade das células orgânicas, com grande prejuízo para as zonas vulneráveis. Então, isso aqui traduz o nosso dia a dia, quando às vezes nós passamos por determinadas situações que refletem dores no nosso organismo físico. Por que será que quando às vezes nós temos uma descompensação, né, por qualquer motivo, sentimos dores físicas? É porque existe uma desarmonia no nosso corpo mental que reflete no nosso corpo físico. E assim é com tudo na nossa vida. Quando nós deixamos de olhar, orar e vigiar, nos desestruturamos com as nossas dificuldades de um planeta de provas e expiações. Vamos lá. E continua Apoeiro. Se é muito difícil explicar aos homens encarnados fatos rotineiros como esses a que nos referimos, repetidos com eles dezenas de vezes durante cada dia de luta carnal, como informá-lo com exatidão e minúcias quanto à ambientação do molde vivo para edificação fetal na intimidade uterina? Precisamos esperar pelo concurso do tempo
para conjugar as nossas experiências. Então, ele disse que se nós não conseguirmos nos equilibrar de maneira coerente, de maneira organizada, organizando os nossos pensamentos para que eles possam nos conduzir bem durante o dia. Como nós vamos criar, entender de uma ambientação do molde vivo para edificação fetal na intimidade uterina. Nós não temos esse cognitivo capaz de entendermos ainda essa situação. Mas teremos porque nós somos seres em evolução. E como, né, vamos chegar um dia que vamos entender as minúcias do mundo que Deus criou para a gente, né? As minúcias dos nossos sentimentos, a responsabilidade das nossas ações, dos nossos pensamentos. É isso que esse texto está dizendo. E continua o esclarecimento dele, né? Se o elemento masculino da fecundação está repleto de força positiva, o óvulo feminino está cheio de força receptiva, e se esse óvulo está imantado de energia desequilibrante, naturalmente exercerá especial atração sobre o elemento que se aproxime da sua natureza intrínseca. Em vista disso, meu amigo, a célula masculina que atinge o óvulo em primeiro lugar para fecundá-lo não é a mais apta em sentido de superioridade, mas em sentido de sintonia magnética. Em todos os casos de fecundação para o mundo das formas. E isso é muito interessante, né? Porque nós já tínhamos visto, né, que tudo no mundo é sintonia. Tudo é pensamento, vibração. Então, aquele óvulo que foi atingido por um espermatozoide não foi o superior, não foi o mais rápido, foi o que estava em sintonia com aquele óvulo, né? Até porque, né, se nós formos analisar a bondade de Deus, né, tudo se completa. Aquele óvulo precisa gerar um ser que esteja combinando as energias magnéticas com o corpo que será gerado, né? Tudo tem um equilíbrio nas leis divinas, né? E com essa informação, ele fortalece em nós a certeza de que encarnamos na família que precisamos. Ninguém cai numa família de paraquedas, né? Então, desde que nós tivemos a oportunidade da reencarnação, nós temos ali a nossa sintonia magnética, sintonia familiar. E aí eu vou aproveitar e ler aqui o Livro dos Espíritos, questão 207. Parecença física e morais. E aí a questão 207 diz assim: frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? E a resposta: não, que diferentes são as almas ou o espírito de um e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes da raça, apenas há consanguinidade. Aí tem o item A. De onde se originam as parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos? É que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores.
Aí tem o 208. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o dos seus filhos pela educação. Constituir-lhes isso uma tarefa, tornar-se-ão culpado se vierem a falir no seu desempenho. Aí a questão 210. Pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo em formação do filho um bom espírito, de preferência a um inferior? Não, mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Este o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais, né? Continuando aqui. Bem, aí nós chegamos à conclusão que nós, em todos os. Nós chegamos à conclusão, não. O livro nos diz que nós sempre estamos acompanhados, mesmo nesses, né, passando por essa transitória toda da reencarnação, no momento de. Logo nos primórdios da nossa encarnação. Então, nesse livro aqui, a Raquel está sendo amparada, tá? Para que possa ela levar os primeiros 21 dias, que é quando as transformações celulares, né? Elas se fixam no corpo da Raquel. Então, ela precisa desse cuidado nos 21 dias. E aí, vão até a Raquel algumas amigas, alguns espíritos amigos, para dar uma força na Raquel, né? Para fazerem vibrações. E como o Apuleio, ele coloca para essas visitas que agora ela não pode sofrer essa influência, que ela ainda está muito recente, ela ainda precisa ter um cuidado mais que especial, né? Peraí, que eu me perdi aqui, gente. Bem, como os responsáveis, voltando um pouco, como responsáveis pela organização primordial do nosso corpo de carne, do nosso irmão Segismundo, agradecemos a atenção de todos, porém, não podemos autorizar a visita a essa hora. Estamos aproveitando o escasso tempo de harmonia relativa em que a mente maternal nos oferece para delicado serviço de magnetização celular mais urgente. Depois do 21º dia, porém, quando o embrião atingir a configuração básica, nossos amigos podem ser visitados a qualquer hora, salientando-se que, a esse tempo, ambos, mãe e filho, conseguirão ausentar-se do corpo com facilidade. Por enquanto, nosso amigo Segismundo não pode afastar-se e a nossa irmã Raquel, ainda mesmo em estado de sono físico, é obrigada a permanecer junto de nós, a pequena distância. Vemos novamente em destaque a generosidade dos benfeitores espirituais e a sabedoria de Deus, que se manifesta em todas as coisas. Depois, começa a descrição de todo o desenvolvimento das primeiras transformações celulares
após a vesícula germinal, e André Luiz faz um relato bem minucioso, sem desprezar em momento nenhum a importância da Raquel, sendo chamada de médium da vida. O serviço dos espíritos construtores, aliado à dedicação de Herculano, e Herculano quer dizer pessoa que encontra nos livros uma fonte para enriquecer sua visão do mundo. Revelava ensinamentos sempre novos. E começa assim. Reconheci que a trégua se verificava por todos, com exceção de Herculano, que não arredou o pé na câmara, mantendo-se vigilante. Os construtores, de modo geral, estabeleceram uma grande pausa no serviço, enquanto os amigos de Adelino o conduziam a planos diferentes para certas informações que lhe eram necessárias. Adelino é o marido da Raquel, né? Responsável, né, por essa teia de desdobramento, né? Eles estão reconhecendo, né, os erros do passado, Raquel, Adelino e Sigismundo. Os amigos de Adelino o conduziam a planos diferentes para certas informações que lhe eram necessárias. Acompanhou o grupo que formava com Raquel e o filhinho uma assembleia de esperança e alegria, né? Porque eles chegaram à conclusão, né, que as dificuldades iniciais foram vencidas dessa encarnação, né? Todas as dificuldades que se apresentaram no capítulo anterior, e se apresentaram até mesmo na dificuldade, né, da aceitação da tarefa, né, tinha sido vencida depois do 21º dia, né? Muitas afeições reunidas conduziam-nos a ambos a extenso jardim da própria crosta, e no momento em que o sol anunciava de longe o seu reaparecimento no hemisfério, oramos em conjunto, louvando a bondade de Deus que nos enchera de bênçãos no caminho evolutivo. Em seguida, reparei que muitos amigos desencarnados ali presentes compunham tônicos e bálsamos reconfortantes com as emanações das plantas e das flores, derramando-os sobre Raquel e o filhinho, fortificando-os para a luta. Era belo comprovar o carinho fraternal naquelas demonstrações de devotamento e ternura. Aprendi extasiado mais uma lição na esfera espiritual. Como as aves viajoras que sabem buscar longe a penugem suave para o ninho e o precioso alimento para os filhotes recém-natos, a alma das mães devotadas e carinhosas sabem atravessar grande distância à procura de alimentos cariciosos para a formação do ninho da carne, em que o filhinho bem amado deve renascer. Eu achei isso maravilhoso, né? E aí eles desenrolaram o tempo, né, dos 21 dias, dando o conforto e a segurança para que a gestação fosse levada adiante, né? E aí, no final, tá, está pronto o serviço da reencarnação inicial. O trabalho completo, com a plena integração de nosso amigo nos elementos físicos, somente se verificará de agora a 7 anos. Então, nós já vimos em outras leituras, né, esse ciclo da vida, né,
Ó, tudo no universo tem um ciclo, né? Nós mesmos somos parte desse ciclo, né? Nascemos, temos a vida adulta, a velhice e a morte, né? Então, esse ciclo, ele se renova. E no mundo, e existe uma teoria que tem essa de 7 anos, né? Por isso que nós temos de 7 em 7 anos o nosso corpo físico dá uma transformação, né? Admirado e enternecido em minhas fibras mais íntimas, envolvi-me nas preces de agradecimento que formulávamos ao Senhor, reconhecendo o tesouro divino que constituía a dádiva de um corpo carnal para nossa experiência e aprendizado na superfície da Terra. Então, esse capítulo 14, ele traz para nós a visão das nossas limitações, né, como seres humanos, mas também das nossas divindades, que somos divindade, porque afinal somos filhos de Deus, né? E somos cuidados com muita atenção por esse Deus, né? Tudo é de acordo dentro de um planejamento, né? E eu nunca imaginei que fosse tão minucioso, com tantos detalhes, que a equipe espiritual que acompanha todas as encarnações, né? Porque não é diferente uma da outra, né? Às vezes é mais complexa, né? E ele diz isso nesse capítulo, né? Da complexidade de uma encarnação. E coloca aqui também, né, que às vezes, nem sempre, a reencarnação tem merecimento. Ele coloca isso nesse texto, quando ele diz assim: quanto às suas observações alusivas à colaboração de Alexandre na escolha do elemento masculino da fecundação, cumpre-me acentuar que não podemos contar em todos os casos com esse concurso, que depende do setor de merecimento. Entretanto, quando o fator magnético não procede de cooperação elevada dessa ordem, devemos considerar que ele prevaleça do mesmo modo, compreendendo-se que a esfera passiva está igualmente impregnada de energias de atração. Então, nós temos esse Deus cuidando, protegendo todas as encarnações. Às vezes, de uma maneira mais perto, às vezes de uma maneira mais distante, dependendo da situação. Mas sempre com essa equipe espiritual maravilhosa da equipe superior, né, dos construtores, né, dando a condição para que todos nós possamos vencer essas dificuldades, né? Então, esse capítulo diz também que a atenção que nós temos que ter para o mundo espiritual, quando ele chama, né, remete de que temos, às vezes, atitudes no passado que vai nos dificultar essa chance, essa chance de termos uma família biológica, né? Então, o que eu trago desse capítulo é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Meninas, Alguém tem uma dúvida? estamos abertos aí, né? Temos bastante tempo para quem quiser fazer alguma colocação ou perguntar alguma coisa. Chico, quer fazer alguma pergunta? Helena? Na verdade, só queria conversar um pouco sobre essas questões que você já mencionou, que eu achei bastante interessante, que ele fala, até nessa sua última parte aí que você comentou, que ele fala que nem sempre o espírito é merecedor
dessa atenção personalizada, porque era uma reencarnação muito delicada, e o Segismundo foi um grande trabalhador, embora tivesse débitos, mas ele foi um grande trabalhador no plano espiritual, enquanto esteve na erraticidade trabalhando. Então, ele conquistou merecimento. E aí ele fala que, mesmo não tendo esse cuidado próximo da equipe construtores, mas existe uma lei de justiça, amor e caridade e que todos estamos imersos, né? Então, que iremos ser protegidos da mesma forma. O capítulo é proteção e é interessante porque ele narra justamente como que o plano espiritual nos protege. Mas ele fala uma coisa importantíssima em vários momentos do capítulo, que, embora sejamos estamos imersos na proteção do plano espiritual, o plano espiritual não pode impedir que nós, com as nossas tendências, com as nossas mazelas, nós vamos atrair aquilo que corresponde a nós. Até tem uma parte do capítulo que ele fala exatamente isso, perto dessa última leitura que você fez. Exatamente, fala assim. Que... Ele fala, inclusive, quando eles dizem que não pode se, não adianta eles fazer esforço se nós não estamos preparados para ouvi-los, né? Então, quando ele fala, inclusive, do aborto, né? É justamente isso. Eu acho que esse capítulo ele nos deu uma dimensão exata do que é ser protegido. Porque em todos os minutos da nossa existência, em todos os sentidos do nosso caminhar, as pessoas que estão encarnadas e desencarnados, né, ao nosso redor fazem essa teia, né, essa teia de compromisso conosco, né? Então eu fiquei assim bem maravilhada, né, porque o André Luiz ele conseguiu primeiro descrever como é essa fixação do esperma no óvulo e os desdobramentos, que nós não temos noção, né? Porque é justamente o nosso início de vida, né? Esse desdobramento, e que aqui no livro ele diz que são nesses momentos, aqui, ó. Olha só, como ele diz aqui, temos recomendação de notificar todos os seus amigos quanto à presente reencarnação dele, a fim de que venham até aqui, quando lhes será possível, não somente para beneficiá-lo com os valores de estímulo espiritual, senão também para colaborarem com as suas vibrações de simpatia na organização harmoniosa do feto. Olha como isso é bonito, né? Como isso é bonito. Você imagina, né, aquela equipe espiritual vibrando para que você, como feto, possa fazer todas as suas sinapses, todos os seus desenvolvimento corporal, né? Essa parte aí que você leu desses amigos espirituais que criaram uma energia positiva para presentear, né, Raquel e Segismundo, né, numa harmonia com a natureza e assim num estímulo, porque a gente sabe que a reencarnação é um mergulho na carne que muitas vezes amedronta o espírito, né? Nas obras de Luísa. Ele estava amedrontado, ele não queria essa reencarnação. Tanto que no capítulo anterior, né, ele foi estimulado, né? E até o Adelino, né? Até o próprio pai, quer dizer, todo esse envolvimento, né? Essa teia de energias, né? E é bem, bem tranquilo isso de você entender agora, depois que dessa compreensão, né? Da leitura, né?
E não só o espírito do Segismundo, né? Em nosso lar, você vê que a veneranda, com aquelas horas, aqueles bônus todos que tinha em nosso lar, ela até no momento de narrar o preparativo para a reencarnação dela, ela se sentia ali aflita, né? O que ela queria encontrar. Então, o mergulho na carne, no corpo físico, eu acho é pior do que desencarnar, porque, como diz o livro dos Espíritos, o desencarne é uma libertação, né? O espírito se sente liberto para retorno à sua verdadeira pátria, mas quando ele encarna, ele não sabe o que é que ele vai encontrar nessa tarefa que tem mergulhado atrás do véu do esquecimento, né? Com quem ele vai É porque lidar. E olha que a veneranda vinha com uma equipe de sustentação bem grande, né? Equiparada a tudo que ela já tinha feito. Fala, Chiquinho. Fernandinho, agora estou na dúvida. É veneranda ou Dona Laura que ia reencarnar e estava Eu, toda preocuppada? eu que Laura, Acho que veneranda já estava numa hierarquia bem mais elevada, bem né? maior, né? Laura, Lena é a mãe do Lísias. Liz, Lises. de Liz, né? Mas aí, Então, enquanto o Luciano estava falando, e Helena corroborou aí com a fala de Luciano, eu estava pensando, Helena, Fernandinho, que participa conosco nas reuniões mediúnicas, de vez em quando nós a recebemos e atendemos alguns espíritos, né, que vêm maldizendo, né, toda a situação de além-túmulo, todo o sofrimento e tal, e quando a gente pede que ele, né, pense em Deus, pense em Jesus, ele questiona onde que estava Deus e onde estava Jesus que deixou que eu chegasse nessa situação de dor e de sofrimento. Porque a gente quer alguma coisa assim bem material mesmo, né? Como se tivesse assim uma evidência das coisas apontando caminhos, né? Mas a gente sabe que a sutileza da providência divina, conforme a gente estudou, né, Fernando, sobre no estudo sistematizado, é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. E aqui eu vou dar um spoiler, né, que semana que vem sou eu que vou aplicar, né, o estudo falando sobre o fracasso. Então ele faz uma comparação. No caso anterior, que é o caso que Luciene e outros falaram aí, né, do Segismundo, todo esse pré-preparo, né, do intercâmbio, indo na casa de Raquel, de Adelino, da conversação, do exercício do perdão, do exercício do auto-perdão, né, fazer o confrontamento, usar a criança, né, o filho do casal, para que ele, inspirado pela espiritualidade, falasse aquelas palavras, aquelas coisas todas, né? Então, todo esse cerceamento aí na família, dos espíritos, preparando, né? Então, tudo, né, essa providência, essa solicitude de Deus. Aí depois, na semana que vem, a gente vai estudar um caso, né, de fracasso. Mas apesar do fracasso, nos bastidores, né, esses construtores, Apuleio, toda a equipe espiritual dando suporte, envolvendo a Cesarina, envolvendo a senhorinha Francisca, né, fazendo o preparo para que a mulher, né, tivesse um comprometimento através da gestação, né? Então, de repente, ele fala, por quê? Onde que estava Deus? Deus estava aí. Só que a gente está surdo, está cego, está mudo, está endurecido, a gente quer coisas, né, mirabolantes e a gente não consegue enxergar, né, um fio de Ariadne para tirar a gente desse labirinto em que nós nos encontramos e que nós mesmos nos metemos dentro dele, né? Mas é conforme o Luciane falou, né? Tudo tem, né, a providência divina, mas nós temos que ter olhos de ver, ouvidos para escutar essas coisas todas, né? Porque, né, onde que está? E onde que eu estava? Por que que eu não estava aberto? Por que que eu não ouvi? Por que que eu não, né, não fiquei atento a esse chamamento na hora de orar, no sono, essas coisas todas? Inclusive, aqui ele coloca isso, ó. Entretanto, mesmo aí, encontrando vasos maternais menos dignos, tudo fazemos, por nossa vez, para opor-lhes resistência aos projetos de fuga ao dever. Quando essa fuga representa mero capricho da irresponsabilidade, sem qualquer base em programas edificantes. Claro, porém, que a nossa interferência no assunto, em se tratando de luta aberta contra os nossos amigos reencarnados,
transitoriamente esquecido a obrigação de cumprir, tem igualmente os seus limites. Seus interessados, retrocedendo nas decisões espirituais, perseveram sistematicamente contra nós, somos compelidos a deixá-los entregue à própria sorte. Daí a razão de existirem muitos casais humanos absolutamente sem a coroa dos filhos, visto que anularam as próprias faculdades geradoras. Então, a ajuda está aí, né? A ajuda se apresenta. Sim. Né? Nós somos, né, que não conseguimos, às vezes, ter essa percepção, né? E nós temos essa brincadeira, né? Que vai ser os 50% que a espiritualidade faz o resto, né? Nós, seres humanos, cansamos, principalmente os espíritas, né? Cansamos dessa frase, né? Nós só precisamos fazer a metade. O mundo espiritual está aí para completar o outro prato da balança, né? E quem é o fiel da balança? Como o Chico gosta muito de falar, que essa frase é dele. É Deus que é o fiel da balança, né? Que está aí para equilibrar a gente, para nos dar a sustentação necessária para que possamos discernir cada vez mais dentro do limite do bem, da harmonia, da felicidade, do amor ao próximo, né? Então, a hora que nós tivermos isso em consciência plena, nós seremos mais felizes, né? Teremos mais condições de evoluirmos mais rápido. E a gente não percebe, né, que Jesus veio e deu a nossa chave de libertação, que é o amor, né? Ele ensinou a amar o próximo como a ti mesmo. Também relembrou que Deus deu a segunda chave, que é o livre-arbítrio, né? A gente move ela para a posição que a gente quer. Então, tudo que nós passamos na nossa vida é em função daquilo que decidimos, as portas que nós escolhemos abrir e transitar por ela. Então, ajuda nesse capítulo aqui, é o que a Helena falou, em todo momento que você lê um parágrafo, ele te mostra o auxílio constante dos benfeitores espirituais. Agora, cabe, como ele falou, na lei de sintonia e de pensamento que a gente vive, que caminho nós vamos decidir seguir, né? E daí, muitas vezes, é o que ele falou, anulamos o nosso próprio futuro, né? Já que nós somos o engenheiro da nossa própria existência. Tem mais alguém? Temos aí 10 minutos. Já que a Helena quer colocar alguma coisa, Helena? Agradecer a Luciene, né, pelo estudo, pelas reflexões excelentes, e falar da importância do estudo, né? É muito interessante que a gente possa ler o capítulo para refletir sozinho sobre ele, porque depois, quando a gente vai para o estudo, a reflexão ela pode se ampliar, né? Ela pode trazer outras nuances que a gente não tinha percebido na nossa leitura. Então, assim, as entrelinhas, né, desse capítulo mesmo, tem vários detalhezinhos importantes em que ele fala dessa questão que a Luciene colocou também, da lei de sintonia. Tudo é sintonia, né? Nós vamos atrair aquilo que está em nosso íntimo. Muitas vezes a gente não percebe que tem aquela má inclinação, que tem aquele preconceito, que tem aquela tendência que não está bem trabalhada, porque ela está muito escondidinha dentro de nós. E o estudo, não só o estudo de obras da codificação, das obras complementares, mas esses estudos, eles trazem reflexões importantes para que nós possamos estudar a nós mesmos, porque nós só vamos conseguir mudar a nossa atração para uma atração positiva, né?
se nós reconhecermos as nossas más inclinações. E isso é possível quando a gente estuda a gente mesmo, né? Então, o estudo ele é muito necessário e importante. E como esse capítulo mesmo colocou, nós contamos com a proteção infinita da espiritualidade amiga, no plano de Deus. Nós somos um plano de Deus e Ele nos dá todas as oportunidades para que possamos ter sucesso nessa experiência reencarnatória. Agora, nós precisamos fazer os nossos 50%. E esse 50% só acontece a partir do momento que você estuda a você mesmo. Então, é só mesmo isso, agradecer a você, Luciene, e fazer essa ligeira digressão. Então, eu quero agradecer a todos pela oportunidade do estudo, né? E sempre todos os estudos que possam deixar em nós essas reflexões, tá? Então, uma boa noite, muito obrigado pela oportunidade.